Bom, vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, Lara. Boa noite, Farelli. Boa noite, Bonemer. Boa noite, Tudo Boa certo com noite, vocês por Bruno. aí? tudo certo e com você? Tudo bem, tudo certinho. Bom, gente, quem estiver acompanhando a transmissão, hoje é um dia legal, né? A gente falar de tecnologia e ecossistema, conseguir juntar duas frentes tão importantes assim. E vai ser uma semana boa, quem já acompanhou, quem vai acompanhar, acho que vale muito a pena ouvir tudo que tem por aí. E hoje a gente vai falar sobre conexão positiva, que é um programa onde a gente vai se aprofundar, explicar um pouquinho sobre como a tecnologia beneficiou o ecossistema, ou beneficia e vai continuar beneficiando. Então, para a gente fazer um elo entre as duas frentes. E hoje a gente tem três pessoas super importantes aqui, acho que para falar sobre isso, para falar sobre ecossistema na empresa, sobre conexões positivas no geral, né? E queria que cada um se apresentasse um pouquinho, pode ser? Falar um pouquinho do que faz, ou de quiser fazer uma apresentação, fica à vontade. Dri, se você puder começar. Tá bom, boa noite para todos. Eu sou a Adriana, cuido da área de branding e comunicação do grupo Build Vita e demais empresas que compõem o grupo. E fui uma das pessoas que participou no processo de concepção do Conexão Positiva. E aí, Lara? Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, eu estou na FEGIC, que é uma das empresas do grupo Build Vita. A FEGIC é uma gestora de recursos, né? E a gente tem como missão lá fazer investimentos em novos negócios. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, muito obrigada. Quero agradecer a Adriana pelo convite e acho que a gente vai ter um papo muito legal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Fernando Fraioli, eu estou na empresa há mais de 4 anos. Há pouco tempo estou migrando de área, eu era do financeiro, gerente financeiro aqui na empresa, no grupo. Estou indo para uma área de atendimento aos fornecedores, uma área que visa a gente a cuidar, incentivar os nossos fornecedores, nossos empreiteiros. A área é nova, ela está sendo desenvolvida agora. Eu fui um dos convidados também pela Adri Bonemer para participar do Conexão Positiva e agradeço muito o convite, me abriu horizontes, depois eu vou falar um pouco mais para vocês e também agradecer pelo convite para participar dessa live. Obrigado, Adri. Show de bola, vocês viram que só tem fera aqui, né? Tem nem o que tirar, nem colocar, acrescentar nada sobre vocês. Obrigado pelo papo hoje, pela troca que a gente vai ter. E aí, Dri, eu queria começar com você, que foi a cabeça, se a gente puder dizer, né, do projeto, a pessoa que foi atrás e lutou e brigou por isso. E eu queria entender um pouquinho de onde surgiu a ideia, e depois se você puder fazer um gancho já sobre como foi o projeto. Quais as pessoas que participaram, que tipo de reuniões vocês fizeram, a equipe que foi envolvida, para entender desde a ideia até como de fato depois do embrião do projeto, como que desenrolou. Tá bom, vou tentar ser breve, só que a história foi longa, mas intensa. Longa para contar a história, mas curto para fazer, porque o tempo era pouco, né? Então, o projeto nasceu de uma ideia dos sócios do grupo, que quando aconteceu o fato da notícia da pandemia, acho que como todo mundo, né, era uma surpresa, ninguém sabia o que aconteceria pela frente, então, acho que o que nasceu, o Conexão Positiva nasceu de um certo desespero da imprevisibilidade do futuro próximo, penso isso, né, e aí os sócios me chamaram um dia e disseram, olha, está acontecendo alguma coisa, vai acontecer mais coisas, e pelo visto vai ter muita gente que vai precisar de ajuda, e penso que a gente tem toda a condição de nos mobilizarmos e ajudarmos as pessoas que vão vir a precisar. Nós não sabemos quantas pessoas vão precisar, mas nós já tomamos algumas decisões no grupo. Então, naquele momento, eles já tinham tomado uma decisão de que não haveria demissão diante da pandemia, que não haveria corte, né, de salários. Então, que provavelmente todo mundo que estivesse como colaborador do grupo naquele momento estaria, de certa forma, seguro para poder ter subsídio de enfrentar coisas da crise que pudessem vir.
E aí que a gente pegou, ele falou, precisamos fazer alguma coisa, que coisa é essa que nós vamos fazer, né? E foi bem bacana, porque aí nós fizemos reuniões diárias, durante 3 dias. Eu me lembro que tinha feriado na época e tudo, e a gente, todos os dias, a gente marcava entre 1 hora e 1 hora e meia para falar quais eram as possibilidades, e chegamos num consenso que, se tivesse uma grande necessidade, qual seria a primeira necessidade de todo mundo? Então a gente pensou, alimentos e remédios. Então vamos tentar fazer isso primeiro, e no andar do que acontecer nessa crise, a gente vai vendo o que faz. Tá bom, mas como é que nós vamos conectar as pessoas, né? E aí que fomos pedir ajuda para o pessoal de inovação, para, através de um site, que hoje está até no ar até hoje, Conexão Positiva, que a gente pudesse nos disponibilizar para fazer um seguinte esquema: doa quem pode e recebe quem precisa. Então, quem pudesse doar, ia lá e fazia doação. A gente teve que começar, não tinha conta, aí o Fraioli ajudou a gente a abrir a conta, até que abrisse a conta. Fizemos aquele esquema de vaquinhas eletrônicas, porque, né, como é que se faz para juntar um dinheiro para poder fazer as coisas? Porque receber coisas não tinha como fazer logística. Então, a gente teve que pensar tudo isso em uma semana, entre a ideia de se fazer algo, resolver o que fazer, quais foram os passos que nós demos. Fomos procurar o pessoal de inovação, que ajudou a gente com isso. Pensamos em levantar necessidade, e o passo primordial foi, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer isso sozinha, né? Aí fui fazer um convite para pessoas dentro da empresa que eu entendia, e acho que até intuitivamente, é duro a gente falar isso, mas não foi nada racional, foi completamente intuitivo, de procurar pessoas que talvez pudessem contribuir com essa causa. E aí que veio o Fraioli, que cuidou da parte financeira, a Lara, que já está acostumada com desenvolvimento de negócios, podia contribuir, o Cássio, que seria um representante da engenharia, não sei se eu vou conseguir lembrar de todo mundo, me ajuda, gente. Tinha também a Adriana Luz, que é de pessoas e gestão, o Bruno Chueri, que é a pessoa da empresa mais engajada com causas sociais que a gente conhece, alguns outros que também foram convidados e não podiam por algum motivo, a Laís, que é uma pessoa que tinha bastante envolvimento com as regionais, quem mais, hein? E não vou lembrar de todo mundo agora, devia ter feito uma listinha, que foram as pessoas que realmente... Sala, né, de suprimentos. Luiz, sala de suprimento, porque a gente precisava de alguém que cuidasse em comprar, entregar, fazer a parte de logística. Então, éramos, acho que, em 9 pessoas, num time Amanda, lembrei da Amanda. A Amanda, que está envolvida também com a possibilidade de um projeto social grande que a gente está trabalhando para o futuro ainda. E aí que a gente juntou essas pessoas e de um jeito, de uma metodologia ágil e rápida e simples. Eu costumo dizer que a grande lição que eu tenho tido nos últimos tempos é que a gente às vezes quer procurar coisas muito inovadoras, ter a ideia de ouro, a ideia do milhão, e as soluções estão dentro das coisas mais simples. Só que dentro da solução a gente teve que contar principalmente com a disponibilidade, porque todo mundo estava trabalhando intensamente, foi um momento de virada complexo, né, que nosso trabalho aumentou cada vez mais, a gente teve que sair para home office, era tudo um grande aprendizado, e no meio disso essa turma ainda conseguiu se doar, então a gente tinha reuniões diárias, das 5 até as 7, às vezes 8 da noite, discutindo como seria e como faríamos, né? Um dos sócios, que é o Rodrigo Vilas, também veio ativamente, né? Nós demoramos 3 dias na reunião e não conseguimos resolver nada, até que ele chegou e jogou uma bomba, assim, é agora ou nunca, a gente conseguiu sair dali. Também uma coisa importante, em qualquer projeto é importante que a gente tenha alguém que dê um estímulo forte, né, para poder fazer isso. E eu vejo que o grupo teve uma união muito grande, e um ajudando o outro em todo momento. Então, a união das pessoas e a boa vontade em ajudar e a disponibilidade foi que aconteceu a diferença do projeto. Daí que virou o projeto, a gente começou, através desse site e das reuniões nas obras pela manhã, a avisar as pessoas que, se elas precisassem, elas tinham que contactar-nos através do site. E aí que a gente acabou colaborando com mais de 1.000 famílias em 5 meses de projeto. Depois disso, vinha pessoas procurando remédio, bastante coisa de necessidade, bastante necessidade com medicamentos.
não medicamentos para curar a pandemia em si, mas gente que já tomava remédio constantemente, teve necessidade ali porque perdeu o emprego de outro lado da família. Eu entendo que a gente conseguiu, não acho que fizemos muito, mas fizemos o suficiente para que a gente sentisse que dentro do nosso ecossistema as pessoas estavam seguras e, de certa forma, estavam sendo atendidas, né? O mais bacana disso, que o aprendizado do projeto trouxe uma luz para a gente de permanecer com esse projeto, assim, infinitamente. Eu penso que agora o projeto acabou a primeira fase dele, junto com essa sinalização de fim da pandemia. O normal é que ele acabasse mesmo, né? E a gente, ao invés de entregar cestas básicas agora, as pessoas foram parando de pedir, então também, nenhum momento a gente teve preocupação, vai ter gente que vai pedir, não vai precisar. A gente se dispôs, era um propósito que nós tínhamos, de que a gente daria para quem pedisse, independente de se precisasse ou não. Tivemos poucos casos de pessoas que, de alguma forma, agiram impulsivamente, pedindo, assim, 2 cestas para a mesma família, mas, o geral, o projeto, o saldo foi muito positivo, né? E aí que a gente deixou, o projeto permanece, e agora na fase 2, vamos chamar assim, né? A gente está reformulando, temos a possibilidade do Conexão Positiva se transformar numa área na empresa, onde ele atenda toda a parte social da empresa. Então, o desenho é mais ou menos assim que fica daqui para frente, né? A gente vai ter uma pessoa coordenando o Conexão Positiva em tempo integral, provavelmente espalhando esta conexão e ensinamentos sobre esse tipo de projeto de atendimento social, de união de pessoas e de conexões positivas também para as regionais, né? E o formato que a gente está almejando é que mais pessoas dentro da empresa se unam. Assim como eu consegui formar um grupo, a Lara, a Fraioli que está aqui, a gente fez um grupo e tivemos sucesso num projeto de 6 meses praticamente, que outras áreas da empresa também façam isso com iniciativas diversas. Então, a ideia é assim, se você está lá na obra e tem uma vontade de fazer alguma coisa pelo mundo, pelo próximo, e que vai colaborar com um ecossistema nosso, não só dentro de casa, mas em todo o entorno, que você junte a sua turma, que tem um pensamento semelhante, e que você faça o projeto. E aí, dentro dessa área, nós vamos ajudar a estruturar o projeto com esses ensinamentos que a gente teve aqui e que outros mentores poderão colaborar conosco. Então, acabou que a pandemia trouxe um benefício para a empresa de provocar as verdadeiras conexões positivas, sempre no sentido da gente ampliar isso feito uma espiral. Então, eu ajudo você, você me ajuda, o outro ajuda um, e assim a gente segue melhorando o nosso entorno. E aí eu acho que o Fraioli e a Lara podem falar um pouquinho do sentimento deles, né, como participante desse projeto, o quanto que foi gratificante para nós e as outras coisas que poderão vir, que eu estou contando aqui só o que resultou para a empresa, eu nem entrei no mérito do que resultou particularmente para mim como profissional, como pessoa e tudo isso, né? Mas aí eu acho que passo a bola para eles falarem também um pouquinho de outro ponto de vista. Não sei se eu fui clara e te respondi tudo o que você pensava em saber, tentei fazer um geral aí do projeto, tá bom? Maravilhoso, você conseguiu... Acho que para as pessoas que não entendiam o que era, ou pelo menos quem já sabia o que era e estava com dúvida do que poderia ser, acho que ficou claro para todos os lados, né? E aí, ótimo que você jogou a bola para eles, porque até, Fraioli, se você puder começar falando e fazer um gancho com o que a Adri falou. Pessoas de outras áreas que estão dentro do grupo, que querem fazer algo por stakeholder. Aí, acabou a energia do escritório, hein, gente? Se o Fraioli puder falar isso, então, um pouquinho que aconteceu na particular para ele, e também, sim, outras pessoas que querem fazer conexões positivas, o quanto que você vai poder contribuir agora no novo desafio, né? Claro, com certeza. Foi uma experiência única, a Adri falou muito bem, assim, resumiu o projeto para a gente, mas eu queria também aproveitar e falar um pouquinho sobre o sentimento, né, o quanto foi engrandecedor para mim participar, como eu
particularmente gosto muito de projetos que envolvem pessoas de outras áreas, né? Pessoas, nesse caso, muitas pessoas eu conhecia todo mundo do projeto que a Adri mencionou, mas eu não tinha trabalhado diretamente com essas pessoas. E foi um ganho absurdo, assim. Eu acho que se eu puder participar, eu sempre falo, se eu puder participar de todos os projetos que tenha no grupo, nesse formato, porque é uma escola. Todo mundo conversando, e aí a gente ficando preocupado juntos, e a Adri falou, era feriado, todo mundo, alguém tinha algum compromisso e entrou lá, e a gente ouvindo o que tinha que fazer. A gente teve ideias maravilhosas no começo, que não tinha prazo, então a gente teve que reformular, e a gente teve que se atualizar, a gente teve que pensar, isso daí tudo muito rápido. Eu acho que vem muito de acordo com o que a empresa prega e pensa, que é fazer as coisas rápido, errar mais rápido ainda, para a gente poder corrigir o rumo. E foi isso que aconteceu. Eu acho que nenhum curso que a gente tivesse pagando em sala de aula não ia oferecer tanta experiência para a gente, e esse sentimento de agregar, esse sentimento dessa conexão mesmo. Foi feita uma conexão entre as pessoas, os participantes. Eu gosto muito, sempre gostei muito de participar de projetos que tenham intuito de responsabilidade social. A preocupação era geral com as nossas equipes, com os colaboradores, com os terceiros, com os fornecedores, o que fazer rápido, como não deixar ninguém passar, é mesmo o ecossistema que a gente sempre fala. E aí eu queria só contar para vocês que a Adri me chamando para participar, eu que sou do financeiro, do escritório, sou alguém um pouco, né, direcionado para números, que fico pensando em processos, e o projeto meio que culminou nessa nova área, né? Na verdade, nesse processo meu de participar dessa oportunidade, dessa nova área. Quando me chamaram para participar desse processo seletivo que estava acontecendo, dessa oportunidade, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a conexão positiva. Eu pensei nele, eu pensei no que a gente estava fazendo, eu pensei que eu ia conseguir, nessa nova área, trabalhar com os empreiteiros, fornecedores, colaboradores de empreiteiros, e que a gente poderia continuar essa conexão, de alguma forma, transformar, ensinar, treinar, e fazer isso por eles, que vão fazer por outras pessoas, e assim continuar o ecossistema. Então eu falo que a Adri falou que foi intuitivamente, mas eu acredito muito nisso, né? Ela me chamou e aparece no meio do caminho uma oportunidade que talvez, se não fosse a conexão, não me faria olhar da forma que eu olhei. Eu confesso que eu olhei para essa oportunidade, para esse processo, lembrando da conexão, lembrando de tudo que a gente estava fazendo, lembrando de quanto foi valioso para mim, profissionalmente e pessoalmente, muito pessoalmente, e aí eu vi que era isso que eu queria trazer, fazer e melhorar. Então, foi grandioso. A gente espera, eu e a Adri, a gente vem conversando já de fazer parcerias para a gente poder realmente atender todo o ecossistema, né? Então, acho que isso é muito necessário. Eu agradeço muito de estar numa empresa que os sócios, diretores e todo mundo tem essa cabeça, que pensa assim, quer fazer mais pelo outro. Poderia ser nós, né? Poderia ser cada um de nós que precisaria de ajuda, e a gente sabe que se fosse nós, a gente estaria sendo atendido nessa empresa. E aí a gente quer cada vez mais dar para poder atender outros também. Então eu sou super grato e me abriu muitas portas, assim, visões, e é isso. Lara, com você. Lara, só antes de você falar, Farel, obrigado. É muito bom saber que tem alguém pensando por alguém, sabe? É uma história de você saber em que momento que você tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, acho que quanto mais pessoas com esse pensamento a gente tiver, a tendência é que as coisas sejam muito melhores. E, Lara, eu queria que você falasse também do sentimento, né, de participar, da sua contribuição, e pegando um pouco do gancho que a Adri falou, dessa parte de, às vezes, de buscar novos investimentos, novos negócios, e muitas vezes a gente está fazendo, como o Fraio falou, não algo pensando no retorno financeiro, né, algo pensando em dinheiro para a companhia, e o quanto isso você tem que equilibrar, ou você teve que equilibrar no seu dia a dia, né, de considerando o trabalho, que é uma coisa mais resultadista, versus essa causa do programa. Com certeza. Bom, quando a Adri me ligou, né, e me contou do projeto,
O primeiro sentimento que a gente tem é um sentimento de muita gratidão, né, por ter sido convidada para participar, e ao mesmo tempo muito feliz, né, por estar numa companhia, por estar numa empresa que tem esse sentimento pelo outro e essa preocupação muito grande em colocar-se no lugar do outro, né? E eu confesso que logo nas primeiras reuniões, quando eu entendi a dimensão do que seria esse projeto, gerou uma preocupação muito grande, porque era um projeto complexo, né? Então, quando você começa a perceber, né, que você tem que identificar as necessidades do outro, você tem que comunicar para a empresa inteira, mobilizar a empresa a ajudar, né, a se doar, ao mesmo tempo fazer toda uma logística para que os alimentos e os medicamentos chegassem nas pessoas corretas, e tudo isso num prazo muito curto, isso assim gerou um sentimento assim de um desafio muito grande e até uma preocupação que se a gente conseguiria fazer isso em tão pouco tempo e atingir essas pessoas como a gente gostaria, né? Então, foi um momento de bastante preocupação e de superação, né? Porque realmente eu acho que a gente conseguiu, né? O projeto ele trouxe números que eu realmente não imaginava lá no começo das discussões, quando a gente vê hoje que mais de 1.000 famílias, né? Mais de 1.000 pessoas foram atingidas em tão pouco tempo. Realmente assim era algo que para mim eu não conseguia imaginar que isso pudesse acontecer em tão pouco tempo. E o que me chamou muita atenção, assim, foi a diversidade, né, das pessoas. Como é importante a gente estar inserido em ambientes onde nós temos uma diversidade de pessoas que pensam diferentes, que têm capacidades, que têm skills diferentes e que podem contribuir de uma maneira complementar. Então, assim, o que eu vejo, assim, eu acho que a Adri, ela foi muito feliz e muito iluminada ao escolher, ao formar um time, né, capaz de se complementar. Eu acho que se não fosse essa complementariedade, a gente não, com certeza a gente não tinha atingido aí mais de 1.000 famílias num período tão curto, né? E a grande lição, assim, que eu tiro do Conexão é que realmente a gente precisa estar próximo de pessoas, aprender com as pessoas, né? Ouvir ideias diferentes para que isso possa agregar num todo e fazer acontecer. Então, para mim, foi muito gratificante também, assim como o Fraioli falou, ter a oportunidade de fazer parte, né, e de vivenciar tudo isso e ver as coisas acontecendo diante dos nossos olhos, assim. Então, foi muito gratificante para mim também, Bruno. Show de bola, maravilha. Odrei, tem um número aqui legal da gente falar, que foram, vou confirmar para não falar besteira, mais ou menos 70 mil reais arrecadados. E se a gente falando desse montante, eu queria que se você puder citar algumas ações que foram feitas durante esse processo, como de fato foi, beleza, a gente falou de um projeto, a gente falou da concepção, das pessoas envolvidas, mas o que de fato resultou. Se a gente puder falar assim, lista para mim ações tanto de pessoas do grupo ou parcerias que foram feitas com outros lugares. Tá, muito legal, porque o bacana, até enquanto vocês estavam falando, foi passando um filme, né, na minha cabeça, de lembrar assim, gente, nenhum momento me preocupei numa coisa que não podia não dar certo. Olha que loucura, fomos fazendo, né? Você vai pôr na mão na massa, você vai se envolvendo tanto naquele negócio que não tem a chance de dar errado. Tinha que dar alguma coisa. Acredita então, tanto, certo, né? E aí e também você vai sendo a gente é movido, é levado por isso aí. É uma onda, um negócio que deve ter um quê de divino aí no meio, né? Para poder, quando vocês falaram das pessoas, realmente, eu fui pensando assim, quem eram as pessoas. Tinha pessoa que eu convidei para participar que eu não conhecia muito bem. Tinha outros que eu conhecia muito. Mas são pessoas que eu lembrava em alguns momentos da companhia que elas se destacavam em alguma coisa nesse sentido, que estavam de alguma forma disponíveis para isso, né?
E dando exemplo de coisas que aconteceram, que isso também foi muito legal, eu uso a palavra, quer fazer alguma coisa, dê o primeiro passo. Sabe, aquela coisa, uma grande lição. Dê o primeiro passo e abre uma porta. Depois disso, não dá. Eu sou muito de querer planejar, de ter as coisas certinhas, arrumadas. Isso aí trouxe para mim o seguinte: não fica pensando, planejando muito o que vai acontecer. Vai lá e dá o primeiro passo. Aí as coisas verdadeiramente acontecem. Então, uma primeira iniciativa que teve foi um grupo de gerentes e diretor e uma diretora, né? Que resolveram pegar coisas que elas tinham, porque a ideia primeira era assim, a pessoa vai pegar uma parte do seu salário e vai doar. Se todo mundo der um pedacinho do seu salário, tá bom. Só que aí começou a acontecer um outro fenômeno, das pessoas acharem o seguinte: se eu der só uma parte minha, é pouco, eu quero fazer mais. As meninas que fizeram um chamado Ruf Bazar, que era, em uma semana também botaram de pé um projeto para rodar através do Instagram, pegaram as roupas que elas tinham, roupas, sapatos e bolsa delas e das famílias, e montaram um bazar online dentro do Instagram. Cada uma se dividiu, e aí que em menos de 20 dias elas bateram a marca de, primeiro, 4 mil reais, e por fim conseguiram arrecadar mais de 8 mil reais com o bazar, né? A gente chama da primeira edição. E aí um monte de outras pessoas, sem querer, se beneficiaram, porque tinha coisas lá de grife, por exemplo, que tinha gente que queria ter, nunca podia. No bazar estava barato. Então, você não tem noção da dimensão que as coisas tomam quando você realmente se dedica a fazer e genuinamente sem grandes interesses por trás. Então, isso elas ninguém comprou nada, não teve ninguém que gastou nada, só foi trabalho, energia, mão de obra, e pegou o que de certa forma estava sobrando para elas. Então, vamos supor, se foi 8 mil reais e revertido em cesta básica, cada cesta básica em média custando 50 reais, veja só com esse pequeno pedaço o quanto de gente que foi beneficiada em vários aspectos. Elas porque fizeram isso e também fizeram uma comunidade, elas porque beneficiaram outras pessoas que queriam comprar coisas e às vezes não tinha dinheiro para comprar novo e comprou usado, né? O dinheiro que resultou disso foi para as famílias, e aí que está a grande pegada da gente imaginar que isso pode ser infinito. Como eu sempre dava o exemplo, né? É uma espiral, começa pequenininho e isso vai reverberando sem limites, né? Outros projetos que tiveram, depois a gente abriu iniciativa de pessoas, e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo? Então teve gente que deu aula de canto, teve gente que fez aula de canto, teve gente que deu aula de violão, tudo online, isso tudo aconteceu no universo virtual, né? A tecnologia ajudou muito a gente a fazer tudo isso, a gente aprender com tudo isso. Então, teve coaching, eu não vou lembrar de todas as coisas. Pessoa que falava, eu sou muito bom para dar aula de violão, vai lá e se disponibiliza. Outra que gostava, tinha uma metodologia de aula de canto, aula de coaching, N aulas surgiram e pessoas se inscrevendo para fazer. Cada 4 aulas resultavam em 2 cestas básicas também. Então, também foi uma coisa que ajudou a pessoa. E outra coisa, aula de violão, por exemplo, muito provavelmente quem deu aula pode ter despertado o interesse de ter feito isso perpetuamente, sabe? Então, é difícil a gente contar todos os detalhes, né, do que aconteceu. Quando a gente parou agora, o último projeto que está em andamento ainda, e ele virou um projeto piloto, para que ele vá para as regionais, foi que a gente parou de doar a cesta básica, mas aí houve uma ideia, né, de alguém que já viu em outro lugar também, a gente fazer uma feirinha do bem. O que é isso? Hoje nós temos em projeto piloto em 2 obras, uma Build e uma Vita, rodando, 3 obras, e 2 em Ribeirão e uma numa regional de Bauru. Então a gente tem lá uma estante construída pelos próprios funcionários das obras, a gente, com o dinheiro do Conexão, abasteceu essas estantes e colocamos o incentivo lá na feirinha do bem. Então, você está trabalhando o dia inteiro, aquele dia você não tem comida na sua casa, é fim de mês, acabou, você vai lá, pega um pacote de macarrão, pega um pacote de arroz, um de feijão, leva para sua casa. E a ideia é que depois isso retorne. Quando você receber seu salário, tiver o dinheiro, você possa devolver para que outros se beneficiem. Então, isso fica perpétuo, se der certo, né? Por enquanto, está em fase de teste.
Também teve campanha do pessoal da equipe comercial que fizeram lives, em vez de chamar cantores ou famosos, eles pegaram os talentos que tinham dentro de casa, fizeram live, na live rolava desafio de uma equipe para outra, quem dá mais. Então foi um negócio que moveu bastante, mexeu muito com a nossa gente, vamos falar, e mostrou que a gente tem uma capacidade enorme de se reinventar a cada momento, e muito claro para mim que sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. E que se a gente consegue pessoas junto com a gente faz qualquer coisa ser transformada. Então, acho que isso aí não tem preço, que nem o Fraioli falou, né? Só quem participa de uma coisa nessa dimensão pode saber o significado e os ganhos que isso tem para a gente, né? A ideia é que isso continue, né? Tem muita conexão, de novo, entre essa área nova do Fraioli, que vai cuidar de ecossistema, e o Conexão Positiva. E a ideia é que é uma grande colcha de retalhos que nós vamos costurando. Então, é aberto, inclusive, para todo o mercado, pessoas que quiserem pegar conosco o know-how dessa ideia, a gente é possível de dar mentoria, é possível fazer isso. Pessoas que queiram colaborar com a gente dentro desse ecossistema, também portas abertas, né? Eu não sei quem pode estar vendo esse nosso bate-papo, mas vai que alguém se interesse por esse assunto, estamos disponíveis para poder fazer novas conexões e infinito e além, né? Acho que é isso. Rodrigo, legal que você falasse, você citou alguns eventos, algumas ações que foram acontecendo, e aí se a Lara e o Fraioli quiserem complementar para a gente fechar o bate-papo. O quanto isso agrega para outras áreas que às vezes nem participaram da ideia do projeto. Por exemplo, o pessoal de marketing é muito envolvido nas campanhas que acontecem, Vita 10 anos, né, que aconteceu o evento, e algumas coisas super ligadas ao Conexão. Então, acho que assim, o quanto você, independente do que for, né, ou independente de que projeto você esteja, você disseminar isso para as outras áreas, e a gente vê que só nesse bate-papo tem 4 áreas contando comigo, 5 áreas contando com o pessoal da transmissão, então, assim, envolve muita gente, né, Fraioli? Eu acho que o quanto o maior número de parceiros que você puder ter dentro da empresa que pensam assim, eu acho que tem tudo a ver, né? Exato, Bruno. E assim, a gente quer que isso fique cada vez maior, entendeu? Faça mais integrações. As pessoas, como você disse, as pessoas que não foram convidadas, né, para estar ali no grupo formando conexão, se sentem parte. E uma coisa que eu fiquei me sinto muito orgulhoso de trabalhar aqui também, é que assim, a gente tem uma cultura forte na empresa e a gente percebeu que as pessoas que trabalham aqui, a grande maioria e todo mundo que ficou preocupado e quis de alguma forma participar, seja engajado, seja preocupado e tudo mais, tem os valores da companhia. Eu acho que isso é muito importante a gente citar, né? Eu acho que a empresa ela é formada por pessoas e as pessoas tenham que estar com o mesmo propósito, e o propósito aqui da companhia não é só resultado. Nós brigamos e trabalhamos né, sempre almejando o melhor resultado, mas a companhia ela é uma companhia de pessoas. Eu estou falando muito esses tempos, assim, o quanto que nas várias dimensões, né, no pilar colaborador, no pilar fornecedor, empreiteiro e no pilar clientes, nós somos uma empresa focada e direcionada por pessoas. E isso é muito importante, saber que todas essas pessoas do nosso ecossistema, eles compartilham os mesmos valores dos sócios, diretores, de toda a equipe, e eu acho que é por isso que a gente conseguiu esse sucesso, sabe? Olhando os números, quase 70 mil, né, de doações das próprias pessoas, dos colaboradores. Teve gente que doou muito mais de uma vez, teve gente que doou todos os meses, teve gente que contribuiu. Adri, só complementando, teve rifa de quadro, teve bazar, teve vaquinha, teve tantas coisas, né, que as pessoas quiseram fazer e se sentiram, nossa, eu quero fazer algo, o que eu posso fazer? E eu digo mais, na minha própria área, eu acho que esse movimento do Conexão Positiva, ele se estendeu em algo que a gente não sabe, tá? Eu acho que quando a empresa, ela tomou
essa atitude de criar o Conexão e falar sobre conexão, eu ouvi muitas pessoas discutindo sobre esse assunto, sobre a pandemia, sobre a preocupação com o outro, e isso não foi com a gente, o outro foi o outro fora daqui, entendeu? Então essa pessoa fez a conexão dela fora, fez a conexão dela direto para outros locais. Então eu acho que todas as pessoas, foi um movimento assim, todas as pessoas puderam parar e pensar, poxa, a empresa que eu trabalho está fazendo isso, eu também posso. E às vezes a pessoa falou assim, eu vou ajudar ou não vou ajudar dentro do meu ecossistema da empresa, mas tem o ecossistema que eu convivo, tem tia, primo, tal, e todo mundo que às vezes não podia ou que podia menos, vinha falar, olha, eu já estou doando lá, eu estou fazendo lá também, eu estou fazendo uma outra campanha por fora. Olha como foi importante, né? Porque esses 70 mil, essas 1.200 famílias, eu tenho certeza que o número é muito maior, que a gente nunca vai saber. Mas isso virou algo realmente muito grande, né? A sensação que eu tive, assim, é que o Conexão, ele lançou uma pólvora, e essa pólvora, ela pegou fogo, sabe? E a gente tinha uma preocupação em engajar e motivar as pessoas. E essa preocupação, ela sumiu, porque as pessoas, isso foi uma coisa que aconteceu. Então, é consequência de uma cultura, né? E de uma empresa conectada. Então, assim, para mim foi brilhante, né? Ver as coisas tomando essa proporção de uma forma tranquila, né? As pessoas se engajando de uma forma muito transparente e motivadas, né, a pensar no outro. Então, como que a cultura ela aparece, né, nesses momentos? Eu acho que um aprendizado ouvindo vocês, né, sempre é tão bom a gente poder ouvir, né, do outro. E você sabe que há um mês eu não penso mais tanto assim em tudo que aconteceu no Conexão, porque aqui muda a condição, você vai se envolvendo em outras coisas. Mas sabe que eu vejo essa pólvora se chama inspiração. Acho que a gente se junta, né? Junto faz uma transformação e essa transformação inspira um movimento que vai tomando uma dimensão que é impossível da gente conter. E que bom que a gente consegue poder trabalhar nesse sentido, trabalhar num lugar onde é possível ter pessoas inspiradoras, nos inspirarmos com outras, né? E fazer isso de uma forma constante e sempre reverberante. Perpétua, né? Perpétua, isso aí. Gente, muito obrigado. A gente está chegando, o nosso tempo está acabando. Então, eu queria agradecer, assim, eu não participei do projeto e já me senti super representado por ouvir tudo que vocês pensaram e fizeram. Tenho certeza que todo mundo que trabalha aqui, todo mundo que gosta ou que luta por essa causa, eu acho que se sente representado, independente da empresa que for. E eu queria agradecer todo mundo que veio, todo mundo que assistiu. É um horário à parte, né, do que a gente está acostumado às vezes, mas eu acho que quando é para falar de coisa boa não tem hora, né? E só para finalizar, assim, eu acho que um encerramento meu, tá, ouvindo vocês falarem, a tecnologia proporcionou isso num momento onde a tecnologia foi mais requisitada no mundo inteiro. Todo mundo à distância, todo mundo se conectando através da tecnologia, e a tecnologia proporcionou essa conexão com outras pessoas se você pensar assim, pô, mas o que essa tecnologia vai... Será que ela consegue chegar nessa barreira? E eu acho que quebrou essa barreira, de mostrar que existem pessoas boas em todos os lugares, existem pessoas querendo bem em todos os lugares. Então, por isso, encerro a nossa participação por hoje. Agradeço demais de novo quem assistiu. Quem tiver ligado, então, todos os outros dias vão ter várias coisas legais, com entusiastas como nós, que queremos sempre perpetuar a nossa cultura. Então, muito obrigado. Valeu, obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, viu, Fernando e Lara? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada Sempre um a vocês. prazer. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.